perguntando, nossa, mas a Brenda nunca grava vídeo assim, que loucura, que coisa mais diferente. Sim, hoje eu trouxe o meu pastor, o meu prefeito. Você sabe desse meme do meu prefeito, pastor? Não sei desse meme, não. Depois eu te explico, pastor. Tá bom. Aí, trouxe ele aqui simplesmente para o quê? Para explicar algumas coisas sobre o quê? Sobre Bíblia, gente. Para você deixar a sua Bíblia gordinha. A Bíblia do pastor é toda marcada também. Dá um foco ali, gente. Olha que coisa mais linda. A Bíblia marcadinha, pintada. Mostra, pastor, mostra. Por que tem esses riscos? Explica. Esses riscos são para eu me localizar nos pensamentos e textos mais importantes do capítulo. Olha, que legal. Então tem as marcações aqui, principalmente, acho que é no livro de Daniel, que eu tenho aqui a maioria Aí é das Daniel, minhas aham. anotações aqui. Ó. Então, tá vendo? O pastor também grifa a Bíblia, também pinta a Bíblia. Só que tem uma coisa, gente. Tem uma coisa que é mais profunda do que isso, né, pastor? Porque o que acontece? Ele fez uma aula pra gente. Um módulo, não é uma aula, é um módulo, tá bom? Com 3 aulas muito legais, explicando sobre o que a gente vai discutir um pouquinho aqui. É só uma passadinha. É só um spoilerzinho para dar aquela água na boca. E aí, essas 3 coisas são revelação, inspiração e iluminação. O que isso é? O que isso tem a ver com o estudo da palavra? Talvez seja por isso que tu não esteja conseguindo entender. Verdade. Talvez toda essa dificuldade de entender esses conceitos façam que você não entenda muito bem. E você tem boa vontade de estudar, mas não sabe nem por onde começar e nem como fazer, né, Brenda? Perfeito. Primeiro, pastor, eu vim aqui te dando uma breve introdução, mas eu quero que você se apresente para a galera do canal. Muito bem, eu sou o pastor Hernani Júnior, estou aqui, a Brenda é uma ovelhinha querida do coração, junto com seu esposo. Tô até meio ovelhinha hoje, pastor. O frio, né? Hoje tá friozinho. Tá frio. E estou muito feliz de ter esse momento aqui compartilhado para conhecer você. E já peço também, assim como eu falei meu nome, eu sou o pastor Hernani Júnior, eu quero saber o seu nome, escreve aqui o seu nome, de onde você está assistindo, fala de onde que você é, para que eu saiba com quem que eu estou falando. Tenho certeza que vão ser momentos especiais e importantes para você. Fechou, perfeito, pastor. E agora, a pergunta que não quer calar. Uau! Qual a diferença entre esses 3 pontos que a gente trouxe aqui de revelação, inspiração e iluminação? E por que isso é tão importante para o estudo da palavra? Muito bem. Estes são conceitos introdutórios teológicos para que possamos entender a forma com que nós olhamos, observamos e estudamos a Bíblia. Então, o primeiro conceito é o chamado revelação. O que é isso? Revelação se faz quando Deus coloca na mente do profeta informações que, se não fosse Deus, ele nunca saberia. O conceito de revelação é Deus apresentar informações que, sem ele, se não fosse ele revelando, o homem jamais teria. Esse é o processo de revelação. Esse processo ele se divide em 2 partes: a revelação geral e a revelação especial. Pastor, o que seria revelação geral e revelação especial? A revelação geral, ela é a revelação que se divide entre a natureza e a consciência. Então, quando você olha para a natureza, tem até um texto do Salmo 19, verso 1, que fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia proclama outro dia e uma noite fala de outra noite. Então, vai falar que sem voz, sem palavras, a natureza fala sobre o seu Deus. Então, a natureza revela a Deus. Revela a Deus, mas não é uma revelação completa. É uma revelação que mostra a grandeza desse Deus, que mostra o poder desse Deus. Então, eu até diria que a revelação geral, ela apresenta na natureza as características benignas do Criador, certo? Porque você tem a questão da morte, você tem a questão do que é mal na natureza hoje. E isso não representa a revelação de Deus. O que representa é a grandeza dos astros, da natureza, a organização de tudo, né? Como você olha para uma colmeia, como uma abelha constrói tudo hexagonal, tudo perfeito. Então, isso mostra que existe alguém superior que fez tudo isso. Legal. Então, é parte da revelação geral. Também Designer inteligente. é nesse caminho aí. Mas veja, a mente também, a consciência também.
Então, por mais que talvez as pessoas não conheçam Deus na sua totalidade, mas elas têm uma organização de vida. Quando você vai para as tribos mais distantes da vida moderna hoje, eles têm uma estrutura política, eles têm uma estrutura religiosa, de culto, de organização. Então, existe na consciência humana uma revelação da existência de um ser superior ao ser humano. E isso nós tratamos como revelação geral. E tem a revelação especial, que é a Bíblia, que traz informações de Deus, e nós temos a grande revelação, que é Jesus Cristo, que é a plena e exata revelação de Deus. Perfeito. Então a revelação se divide nessas duas partes. Se eu entendo que há uma revelação geral, eu vejo que toda a natureza pertence a esse Deus e o revela também. E logo nós também já cremos que Jesus, então, é a revelação especial e humana disso. Isso. Jesus é a revelação do caráter de Deus, de como Deus age, de como Deus pensa. A natureza é uma revelação que existe um ser superior que organizou, orquestrou e planejou tudo isso. Então a natureza me faz pensar assim: existe um ser superior. Perfeito. Jesus vem mostrar quem é esse ser superior. Então Jesus é a revelação especial, enquanto a revelação geral mostra apenas que há um ser maior do que eu. Uau, que incrível! É muito parecido com o método de aprendizagem, né, de conhecimento. Então começa no macro e depois vem para o micro e específico e trazendo tudo que é necessário para o entendimento. Sim. Então entendemos sobre a revelação. Posso dar 3 pontos importantes claro, sobre fica a revelação? Sobre revelação? Bom, a revelação ela é progressiva. O que isso quer dizer? Ela vem pouco a pouco. Até em João capítulo 16 tem um episódio que Jesus fala com os discípulos assim: olha, eu tenho muito mais coisa para revelar para vocês, mas vocês não estão prontos. Então a revelação de Deus ela se faz de maneira progressiva. Deus vai explicando de acordo com a nossa capacidade de entender. Por isso apenas ler a Bíblia não é suficiente. Precisamos lê-la, estudá-la e mergulhar mais no conhecimento. Perfeito. Ela é limitada, porque não cabe na mente humana tudo que Deus tem e é. Então, ela é limitada. E mesmo sendo progressiva e limitada, ela é suficiente para a nossa salvação. Então, tudo que está na Bíblia é suficiente para a salvação, mesmo que não seja tudo que existe sobre Deus e a verdade. Então, Deus, ele revela de maneira progressiva, é limitada pela condição humana, mas é suficiente para a salvação. Perfeito. É como se um pai soubesse até onde o filho consegue entender. Você não vai ensinar álgebra para o seu filho de 5 anos. Isso. Você vai ensinar o 1 mais 1, que é 2. Então, Deus, ele mostra aquilo que a gente consegue compreender. Até porque senão a gente ficaria lelé da cuca. E veja, se não ensinar o 1 mais 1, lá no 5º, 6º ano, quando eu for ensinar álgebra, ele não vai entender o que é álgebra, se aqui não foi ensinado para ele o que é. Então, por isso que é progressiva. Progressiva não é porque é pouco, é porque é crescente. Então, eu preciso entender isso na Bíblia e eu vou entendendo cada vez mais. E a Bíblia até usa um texto que fala que é como a luz da alvorada, que vai crescendo, crescendo até se tornar dia perfeito. Então, assim é a revelação de Deus, progressiva. Uau, que incrível. Então, revelação, check. Mas a gente tem muito mais que aprender sobre revelação. Aqui é só um spoiler, assim, bem pobre de tudo que o pessoal vai ter lá na plataforma. Entendi, perfeito. Mas e aí, pastor, a gente vai para um outro ponto. Certo. Sobre a inspiração. Como é que funciona isso? O processo agora é inspiração. O que é o processo de inspiração? É Deus auxiliando o homem a transformar esse conhecimento em palavra, na Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a inspiração. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15, 16 e 17, vai falar que toda a Bíblia é inspirada e apta para ensinar, corrigir e tudo. Toda? Toda. Então, não tem erros? Não. Ixi. É outra coisa. Veja. Os erros que existem na inspiração são erros periféricos. Tá. Então, o que seriam esses erros periféricos? Mas a Bíblia tem erro periférico, sim. E eles são identificados, em sua grande maioria, em Bíblias de estudo. Na Bíblia comum, na Bíblia que você encontra e que você ganha,
ela não tem isso. São Bíblias de estudo. E elas vão apresentar na sua narrativa, a Bíblia, no seu texto, colchetes. Tá. Tem um texto que está, e você pode abrir sua Bíblia aí, em João capítulo 5. Você encontrou aí, Brenda? Você encontrou aí também? Sim. Encontrou? Então vamos lá, acompanhe comigo o texto. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Perceba que no verso 4 da sua Bíblia, na Bíblia de Estudos, você vai ter um colchete aí. Esse colchete, você lê pra gente, Brenda, o verso 4? Tá dizendo assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Muito bem. Perceba que quando a Brenda terminou a leitura, na sua Bíblia vai ter outro colchetes. Esses colchetes são uma indicação da SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que esse texto não faz parte dos manuscritos mais antigos. Pastor, mas como esse texto foi parar aí? Esse texto normalmente acontecia da seguinte forma: o copista, quando ele ia fazer a cópia do manuscrito, do pergaminho, ele colocava, como a gente tem na Bíblia gordinha aqui, quase nada de ele coisa. colocava os post-its, era escrito na lateral. Conforme passava o tempo, outra cópia seria feita deste com um comentário. O copista muitas vezes pegava esse comentário e colocava dentro do texto, pois ele achava interessante. Então existem muitas cópias que têm comentários de copistas. Só que essas cópias não eram bem protegidas e guardadas. Então, foi separado por famílias de cópias. Existem famílias de cópias que elas foram protegidas, onde não há essa inserção escribal. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil, ele mapeou tudo isso e nas Bíblias ele marca. Na NVI, em algumas Bíblias, você não encontra o texto, ele vai pular do verso 3 para o verso 5. Uau. E lá no rodapé vai estar assim, o verso 4 não se encontra nos manuscritos mais antigos. Que legal. Então, essa inserção que a gente chama de erros periféricos, eles existem. Uma outra história, essa história acho que eu vou deixar para o pessoal que acessar lá o vídeo completo, eles vão saber de uma história que é assim, olha, ninguém imagina que ela não é daquele autor, mas ela está lá no livro dele. Então, quem tiver dúvida, vai até lá. Perfeito. Tenho certeza que vai gostar muito. O pastor consegue segurar a audiência, né, pastor? Muito bom, isso eu acho que é um dom. Amém. E aí, ok, entendemos sobre inspiração. Então, inspiração é a capacidade dada pelo Espírito da pessoa transcrever a revelação. Eu tenho a informação, mas não sei como transcrevê-la. Deus dá o dom da inspiração. E a inspiração é um processo de 2 mãos, divino e humano. Porque Deus dá a informação e Deus permite que o homem use sua experiência, sua cultura, sua linguagem, sua personalidade para transformar a informação em palavra escrita. E tudo isso conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, não dá para distinguir, isso aqui é só de Deus, isso aqui é só do homem. Na verdade, a Bíblia é uma amálgama de Deus e do homem nas nossas mãos. Uau, que incrível. Eu não sabia disso, você sabia? Trouxe um profissional para falar sobre isso. Que incrível. Que está estudando bastante sobre o assunto, né? Mas isso que importa, né, pastor? O conhecimento vindo. Ok. E daí, o último passo. Terceiro processo. E aí, o que a gente faz? Iluminação. Temos bastante aqui, né? Tem mesmo aqui, né? É um lugar iluminado. A iluminação é um processo onde Deus capacita o leitor a entender a inspiração da revelação. Então, talvez pergunte assim, pastor, o que eu peço para Deus hoje? Eu peço para Deus revelação? Eu peço para Deus inspiração? Na verdade, tudo que tinha a ser revelado já foi. Tudo que tinha que ser inspirado já foi. O que nós precisamos é entender tudo o que temos. E esse é o processo de iluminação. Quando o Espírito Santo me capacita, esse é o processo de iluminação, Brenda.
É quando você fala assim: Senhor, ilumina minha mente, para que eu entenda o que o Senhor está dizendo na tua palavra. Uau. Essa é a melhor oração que poderíamos fazer. Pedir ao Espírito Santo que ilumine a mente, para que eu entenda aquilo que está sendo inspirado, aquilo que foi revelado. Posso sugerir algumas ferramentas? Com certeza. Então, nós temos pelo menos 4 ferramentinhas. A primeira delas é uma concordância bíblica. Tá. Para que serve a concordância? Na concordância, você vai ter lá todas as vezes que a palavra amor aparece. Todos os textos. Então, eu quero entender. Como eu entendo? Eu pego todos os textos e leio todos os textos, e ali eu tenho um conceito do que a Bíblia chama amor. Tá. Posso dar um exemplo? Então, o pai do filho pródigo amou o filho pródigo, Com certeza. mas ele não pediu para o filho para ficar. Ele não foi atrás do filho. E ele nem insistiu com o filho para não ir. Porque amor é liberdade também? Muito bem. Mas esse é um conceito que, olhando só para a história do filho pródigo, a gente não consegue ver. Parece um pai frio. Negligente. Falou: você quer ir, vai. Você quer gastar, gaste. E não quero saber. Mas amor não é só isso. Amor não é só deixar fazer o que quer. Amor é respeitar os limites. O amor se oferece antes da exigência. E o pai, ele não precisava provar um amor que ele já estava realizando, agindo na vida desse filho. Na verdade, o filho foi negligente ao abandonar o amor do pai. Então, quando eu pego o conceito de amor em toda a Bíblia, eu entendo melhor o que é amor. Deus amou o homem. Então, por que ele expulsou o homem do Éden quando o homem errou? Deus poderia ter perdoado, mas existe o processo da correção por amor e não simplesmente da negligência de abandoná-lo ao léu. Então, quando eu olho para a Bíblia por completo, fazendo ali, levantando todas as aparições de amor, eu entendo melhor. Então, a concordância me ajuda. Os comentários bíblicos também são importantes. Aqui, ó, temos comentários bíblicos, porque eles vão nos ajudar a enxergar assim, ó, quando foi escrito isso aqui, para quem foi escrito isso aqui, o que o autor, o estudante do comentário viu que eu não estou vendo. Então, ele pode me ajudar. A gente não deve vender a mente para um comentário, mas é importante ouvir todos os comentários. Eu tenho um professor que ele falou assim uma vez: o melhor comentário é o que você faz do estudo que você entendeu, porque é o seu contexto, na sua vida, você olhando, mas é bom ter outros comentaristas. E também os dicionários bíblicos e enciclopédias bíblicas. Então, um dicionário da língua portuguesa não vai te ajudar, tem que ser um dicionário bíblico, porque o dicionário ele vai na língua original, certo? E ele vai te dar o conceito da língua original do traduzido em português. O dicionário em português, ele vai te dar o conceito em português e não nos ajuda, porque a Bíblia não foi escrita em português. Perfeito, né? Até porque, por exemplo, a palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra só aqui da língua portuguesa. Então, quando ela vai ser traduzida, nem sempre vão conseguir pegar todo o âmago da palavra, né? Todo o significado que ela pode trazer. E isso aconteceu antigamente. O pastor trouxe uma coisa muito legal, que era sobre o arrependimento de Deus lá em Gênesis. Pode trazer rapidão aqui? Posso sim. Então, lá em Gênesis, capítulo 6, a gente pode... Vamos abrir o texto lá? Claro. Verso 6. Gênesis 6, 6. Você lê pra gente, Brenda? Claro. Diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, veja, aqui, na tradução em português, dá uma ideia de um Deus irresponsável, né? Ele fez... errei, gente. Errei, tô arrependido do que eu fiz, a culpa é minha. Né? Eu tô arrependido porque a culpa é minha. Na verdade, não. Na verdade, a palavra arrepender-se, ela no grego vai ser a palavra metanoia, que é mudança de pensamento. E boa parte das Bíblias em português, elas são traduzidas do grego. Mudança de pensamento. Então, como se Deus tivesse mudado o pensamento a respeito do homem. Está certo, não em português. Em grego, ele vai estar certo a partir da visão hebraica, que foi a língua que Gênesis foi escrito. Então, a nossa Bíblia, ela tá mais próxima da tradução grega do que a hebraica, que é a língua mãe desse momento. Muito bem, é isso mesmo. Na língua mãe aqui do texto de Gênesis, a palavra é Naham, se pronuncia Naham, que tem a ideia de dor nas entranhas. O
que dentro da filosofia bíblica, a dor nas entranhas tem a ver com a dor de uma mãe que perde o filho. Uau. É uma dor nas vísceras, podemos colocar mais diretamente. Que conceito é esse? É o conceito de que a mãe ficou ali 9 meses com o filho, preparou o filho, educou o filho, ofereceu tudo que é bom, mas no final o filho escolheu tudo de errado. Então, a mãe olha, e no conceito bíblico dói a sua origem, porque não foi para aquilo que ele foi planejado. Então, quando a gente parte desse princípio da palavra narrando esse texto, ela vai nos mostrar o seguinte: não é que Deus se arrependeu, Deus sentiu dor nas vísceras. Nossa. Pelas escolhas que o homem fez a partir de tudo que o próprio Deus planejou para a humanidade. Então não foi o homem que mudou. Não foi Deus que mudou, foi o homem que mudou. Então, na nossa tradução, assim, uma leitura leviana, vamos colocar, ela dá a ideia de Deus que muda de ideia. Não, na verdade, quem mudou foi o homem, quando ele escolheu diferente tudo aquilo que Deus tinha oportunizado para ele. Uau. Então, entender os conceitos bíblicos é muito importante. Por isso que um dicionário em português não ajuda. Tem que ser um dicionário bíblico. Os comentaristas bíblicos também vão trabalhar isso. Então, nesse ponto, eu acredito que, como spoiler, porque a gente vai trabalhar melhor isso em outro momento, nos vídeos que já estão prontos, mas fica aqui só um spoiler de tudo aquilo que o pessoal pode esperar, né? Com certeza. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui. Se por acaso você tem alguma dúvida, também deixa, nós estaremos aqui para responder. Vou estar em contato com o pastor o tempo todo para que as suas dúvidas sejam tiradas, mesmo não fazendo parte da comunidade ainda. Mas se você quiser fazer parte, fica à vontade, o link está aqui embaixo, é contigo. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha realmente trazido muita iluminação. Uau, você pegou a ideia, hein? Pegou a ideia, para você, que tem iluminado o seu dia, o seu caminho hoje, e que você possa crescer em Cristo com isso, tá bom? Então, um beijo, um abraço. Quer deixar uma última frase, pastor? Deus abençoe você. Não esquece de colocar o seu nome, de onde você está assistindo, porque eu vou conhecer você pelo que você escreve. Você me vê e eu leio o que você escreve. Que Deus te abençoe. Em breve nos veremos de novo. Tchau!